E hoje, no nosso CBN Saúde, a gente conversa com um cardiologista, Dr. Leandro Richa. Meu caro, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Estamos, podemos dizer assim, na Semana do Coração, mesmo porque no próximo dia 29 será o Dia Mundial do Coração, uma data para conscientizar todo mundo sobre a importância da prevenção, de manter hábitos saudáveis, falar sobre as doenças cardiovasculares, enfim. E o doutor Leandro Richa vai conversar aqui com a gente hoje para lembrar desses cuidados tão importantes. Doutor Leandro, é bom que a pessoa faça um check-up de vez em quando, né, para saber como é que anda esse coração? Com certeza, Bruno. O check-up é fundamental para que a equipe médica que avalia o paciente tenha a noção, consiga definir qual é o risco individual de cada pessoa para poder traçar uma orientação adequada de acordo com o risco, tanto em relação à alimentação, atividade física, eventuais tratamentos e até a periodicidade de novas avaliações. Nesse check-up, que tipo de exame tem que ser feito necessariamente? Bom, nesse check-up, o que começa a traçar a necessidade dos exames é uma história clínica bem colhida e um exame físico bem feito. A partir daí que vai se definir quais são os exames necessários, mas basicamente pelo menos um eletrocardiograma e um exame de sangue, eventualmente um teste ergométrico também, e daí para frente pode surgir outros exames que são definidos a partir dessa avaliação clínica inicial. É possível falar, doutor Leandro, em indivíduos que estejam em algum tipo de grupo de risco para doenças cardiovasculares? Quais seriam esses indivíduos? Com certeza, Bruno. A gente tem os famosos fatores de risco. Então, os fatores de risco não modificáveis, que são a história familiar, que tem a ver com a genética da pessoa, a idade, o sexo, e tem os fatores de risco modificáveis, que são a hipertensão arterial, o diabetes, que isoladamente é um dos principais fatores de risco, a obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo. Então, juntando todos esses fatores, a gente consegue definir qual o grau de risco de cada pessoa e colocar em grupos individuais. Os homens, eles costumam ter mais doenças cardiovasculares do que as mulheres? Perfeito, Bruno. Isso aí já é amplamente divulgado. Os homens têm, sim, uma chance maior, um risco maior em tese de ter doença cardiovascular, porque a mulher, até o momento de ocorrência da menopausa, ela tem uma certa proteção do ponto de vista hormonal. Proteção essa que os homens não têm, por isso eles têm um risco teórico aumentado. Porém, nos últimos tempos, nos últimos anos, pela quantidade de atividades que as mulheres têm agregado, não só relacionadas à família, mas também cada vez mais ao trabalho, com a cobrança, um estresse muito grande também, a gente tem visto, infelizmente, o risco das mulheres aumentando proporcionalmente. Desse grupo todo, doutor, quais são as chances da pessoa ter um infarto, mesmo que não tenha um histórico nem familiar, nem esteja fazendo parte desse grupo de risco aqui que a gente falou, de pessoas que têm fatores, né, determinantes como a obesidade, a hipertensão? Pode acontecer, eventualmente, que a pessoa, num estresse absoluto, sofra o infarto do coração? Pode sim. Primeiro ponto, os fatores de risco são... a medicina não é uma matemática. Então, a pessoa ter fatores de risco aumenta a chance teórica dela ter um problema, mas não chancela. Ela pode ter uma história familiar muito importante e não ter problema nenhum a partir do momento que ela se cuide. E o contrário também é verdade. As pessoas podem... Quem não tem nenhum fator de risco, ou poucos fatores de risco, tem uma chance menor de ter problemas cardiovasculares. Mas mesmo assim pode ter. Inclusive, recentemente, alguns casos, pacientes muito jovens com nenhum ou pouquíssimos fatores de risco, chegando infartados, com infartos graves ao hospital, o que nos traz uma preocupação muito grande. E parte disso aí a gente acredita que seja relacionado ao estresse a qual a gente tem vivido nos últimos tempos. Além disso, tem uma entidade, uma doença, uma patologia que a gente chama de síndrome de Takotsubo, mais conhecido como síndrome do coração partido, que nada mais é uma pessoa que passa por um estresse emocional muito forte, mesmo sem ter fator de risco nenhum, mesmo sem ter doença cardiovascular nenhuma, só pelo estresse tem uma alteração metabólica no coração e faz efetivamente um infarto, com alteração do exame de sangue, alteração do eletrocardiograma e um machucado importante do coração, como se fosse um infarto, mas as artérias são normais.
Então, é importante falar isso para a gente ver, a população ver, os ouvintes prestarem atenção, em que grau o estresse pode levar a danos ao coração. Doutor Leandro, a gente falou aqui da importância, né, de manter os exames em dia, fazer um check-up de vez em quando. Mas qual costuma ser o perfil dos pacientes que procuram, por exemplo, seu consultório, né, no Hospital Brasília, para buscar esse tipo de atendimento? É um paciente que já está sentindo alguma coisa, algum mal-estar, ou é aquele paciente que faz a prevenção realmente? Tem todos os dois perfis. Eu trabalho com a parte de cateterismo, de angioplastia, no tratamento dos pacientes infartados, então eu vejo muitos pacientes que já tiveram infarto e a gente ajuda a cuidar. Eu até brinco com os pacientes que nosso compromisso é tentar fazer ao máximo para deixar a vida do paciente que teve infarto melhor depois do infarto do que antes. E isso é possível com uma série de medidas. Mas a prevenção, a gente atende muito paciente com prevenção também, cada vez pacientes mais jovens em prevenção, é fundamental. A medicina tem muitos recursos, a tecnologia é absurdamente avançada, mas a gente tem que pensar no simples. O simples é o que resolve, o simples é que evita que as pessoas precisem de toda essa tecnologia. A gente não quer ver o paciente no hospital, a gente não quer ver o paciente internado. A gente quer ver a pessoa bem, com qualidade de vida, com saúde, crescendo e cuidando da família. Chegou aqui para mim a participação do Edmar. Ele está relatando que um colega dele morreu na semana passada, teve um infarto. Ele tinha 34 anos, era fumante e tinha acabado de jogar futebol. Chegou em casa, tomou banho, deitou e aí sofreu o infarto. E não era obeso. E ele quer saber o que pode ter causado essa situação com ele. É claro que é um caso muito específico, a gente não consegue aqui saber exatamente. Mas é um relato que eu já ouvi de outras pessoas, de indivíduos que passaram mal depois justamente de fazer uma prática intensa de esporte. No caso de futebol, o famoso futebol do fim de semana costuma também ter alguns riscos, né, doutor? Com certeza. A prática da atividade física, lato sensu, de maneira geral, é muito importante, todo mundo sabe, para proteger o coração e tudo mais. Mas isso tem que ser feito antes de começar uma atividade física, fazer uma avaliação para a gente garantir uma segurança máxima para as pessoas que estão fazendo atividade física. Até porque isso a pessoa que não é avaliada e faz uma atividade física, que não está acostumada e faz só no final de semana, uma vez por mês, alguma coisa assim, o organismo não está preparado para aquela atividade física, aquele esforço. E eventualmente a pessoa pode não estar sentindo nada no dia a dia, ao se esforçar, ao fazer uma atividade física acima do que está acostumada, do que está preparada, força muito o coração, tem picos de pressão e tudo mais, e que podem realmente causar danos agudos. E ainda mais ele está falando aqui de uma pessoa que, apesar de não ser, que não era obesa, era fumante, né? E o tabagismo contribui muito para essa situação de risco. Com certeza, o tabagismo é um fator de risco, um dos mais importantes que temos, tanto para a formação, para causar infarto, quanto também o AVC, que é o acidente vascular cerebral, o famoso derrame, né? E muito importante também, a gente já viu, todo mundo já viu alguma história de pessoas, atletas mesmo, profissionais, que estão acostumados a fazer atividade física e têm uma morte súbita em campo. Já vimos, infelizmente, alguns casos assim. Neste caso específico, pode até estar relacionado à doença cardiovascular incipiente, não previamente identificada, mas pode ter também o que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença de cunho genético, que acomete pessoas, preferencialmente pessoas jovens. Na verdade, se desenvolve, aparece sintomas na pessoa jovem, e às vezes o primeiro sintoma, o primeiro sinal dessa doença é a morte súbita. Então, por isso, não existe idade para poder fazer uma avaliação, fazer um check-up e o médico dar condições para o médico poder definir se tem essa doença, se tem alguma outra patologia, ou eventualmente tem os fatores de risco que podem ser controlados e evitar problemas futuros. Outro relato aqui da Adriana, ela mora no Riacho Fundo 2 e diz o seguinte: foi fazer uma ecografia do fígado e o médico visualizou durante um exame uma artéria com gordura, diz ela. Ela tem 42 anos e quer saber se é algo preocupante, se ela deveria procurar um cardiologista com urgência para ver essa situação. Certo. Bom, ela é uma pessoa realmente bastante jovem, não é um caso de urgência, mas realmente tem que procurar avaliação.
É difícil saber exatamente qual foi essa artéria localizada e tudo mais, mas em se tratando de uma ecografia, uma ultrassonografia abdominal, para avaliação do fígado, uma artéria muito importante no organismo que passa muito próximo ali é a aorta. E, eventualmente, na análise do fígado, você pode, no ultrassom do abdômen, identificar realmente placas, gorduras, espessamento, algumas alterações da aorta, que são um sinal que já existe doença aterosclerótica no organismo da pessoa. Então, realmente, da mesma maneira que tem, eventualmente, na aorta, como pode ser o caso da paciente, não tem como ter certeza, pode ter em outros locais. Então, é importantíssimo que se avalie com a avaliação médica, avaliação clínica do cardiologista, eventualmente, se tem alguns outros sinais, enfim, identificar os fatores de risco que levaram essa pessoa a ter essa placa de colesterol, de gordura na artéria, enfim, fazer uma investigação mais pormenorizada. Tem outra participação interessante aqui do Alex Silva. Ele conta pra gente que já foi umas 2 vezes para Goiânia de bicicleta. Ele que é um ciclista que trabalha com a bicicleta e está dizendo que nunca fez um check-up. O coração dele parece estar funcionando bem, né? Tem muito fôlego, pelo menos. Mas acho que com 40 anos, né, doutor? Tá na hora dele fazer uma visitinha ao médico para garantir esse sucesso nas pedaladas. Com certeza, até porque parabéns para ele, consegue fazer esse trajeto tão longo aí de bicicleta. Realmente o preparo físico dele está bem acima da média, mas isso não exclui de ter algum problema. Já tive alguns pacientes que tinham também, coincidentemente, até também provas longas, trajetos longos de bicicleta também, e que foram fazer um check-up e identificaram doença importante. O exercício faz efeito protetor, ele diminui o risco cardiovascular, mas não exclui completamente. Então, realmente eu sugiro que ele vá fazer uma avaliação sem sombra de dúvida. Muito bem, eu agradeço demais aqui a participação do doutor Leandro Richa, cardiologista, lembrando e antecipando aqui as orientações para o Dia Mundial do Coração, comemorado no próximo dia 29. Doutor Leandro, muito obrigado pela conversa, um abraço. Muito obrigado, Bruno. Parabéns a você e a CBN por esse espaço aqui para falar sobre o coração. Um grande abraço. Valeu.